Vamos abordar aqui nessa aula o tema de função. Bom, aqui na tela você pode perceber que há dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho nesse caso os elementos pertencentes a esse conjunto A, que eu chamo de domínio, e aqui nós temos os elementos do conjunto B, que nós temos aqui a imagem. Nesse caso, todos os elementos do B estão associados aos elementos de A. Então, nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio. Se houvesse outros elementos aqui de B, que não estão associados ao conjunto A, então a imagem seria diferente do contradomínio, que nesse caso não é. Bom, aqui nós temos, por exemplo, x pertencente ao conjunto A, no qual o conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, que estão aqui. Nós temos aqui y pertencente a esse conjunto B, com esses elementos de 2, 3, 4, 5 e 6. Perceba que existe uma função f que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Nesse caso aqui, essa função ela é dada nesse formato, y igual a x mais 1. Por que estou falando x mais 1? Perceba que x igual a 1, ele associa no outro conjunto 2. Quando x igual a 2, ele associa a 3. Quando ele é 3, ele associa a 4, para 4, 5 e 5, 6. Significa que a imagem ela tem uma diferença de uma unidade. É acrescida uma ao valor do domínio. Vamos fazer outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma função onde ela associa todos os elementos dos conjuntos reais para também os elementos dos conjuntos reais. Tal que a lei de associação, a função f de x, ela é expressa nesse formato. F de x igual a 6 menos 2 vezes x. Quero saber qual é o valor da função para quando x é igual a zero. Então, no lugar do x, eu substituo por zero. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, 6 menos 2 vezes o valor de x, que nesse caso é zero. 2 vezes 0, 0. 6 menos 0, 6. Portanto, o valor da função quando x é igual a zero é igual a 6. Vou colocar o valor de meio, nesse caso, 1 sobre 2. Novamente, eu vou colocar o valor de x como sendo 1 sobre 2, então ficará 6 menos 2 vezes o valor de x, 1 sobre 2. Corto 2 com 2, ou eu posso multiplicar 2 vezes meio, que é igual a 1. 6 menos 1, 5. O valor da função para quando x é igual a 1 sobre 2 é igual a 5. Caminhando agora, vamos para a parte de gráficos. Vamos ver um exemplo aqui. Primeiramente, para montar o gráfico da função f de x representada por x mais 1, monto uma tabela, no qual aqui eu atribuo a x alguns valores, que nesse caso é o meu domínio, e aqui o valor da função f de x assumirá os valores para quando x assumir essas condições. Então eu vou escolher alguns valores para ficar mais fácil de visualizar o meu gráfico, uma escolha pessoal. Eu vou colocar o valor de x como sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou substituir o valor de x aqui na função. Então, resolvendo ele, fica para x menos 2 mais 1, menos 1. X igual a menos 1. Vou substituir menos 1 aqui. Menos 1 mais 1, 0. Vou substituir x igual a 0 aqui. 0 mais 1, 1. Vou substituir x igual a 1. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. X igual a 2. 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho o plano cartesiano, onde eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e o eixo das abscissas, que é o eixo x. Vou substituir os valores aqui, nesse caso. Vou fazer a ligação entre os eixos. Quando x for menos 2, f de x igual a menos 1. Então, eu tenho aqui y, que representa a minha função f de x. Quando f de x é menos 1, x menos 2. X menos 1, f de y igual a 0.
Então, nesse caso, menos 1, está aqui meu ponto azul, y igual a 0. Próximo ponto, x igual a 0, f de x igual a 1. Então, nesse caso, agora eu tenho x igual a 0, y igual a 1. Penúltimo ponto, x igual a 1, f de x, 2. Então, 1, 2. Por último, x2, f de x, 3. 2, 3. Feitos os pontos, agora eu vou ligar eles através de uma reta. E aqui nós temos essa função. Graficamente, a função f de x igual a x mais 1 é uma reta crescente nesse formato visual. Bom, vamos analisar agora a variação de uma função. Nesse caso, a nossa função ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Uma função crescente significa que, se eu tenho um x2 maior que x1, o valor que f assume no ponto x2 terá que ser maior do que a função em f x1. Decrescente, se eu tenho x2 maior do que x1, a função f no ponto x2 tem que ser menor do que no ponto x1. E constante, a função permanece a mesma. Vamos tentar entender isso daqui através de um exemplo. Vou manter o meu padrão, vou colocar o exemplo aqui da função f de x igual a x mais 1. Vou repetir os valores que eu tenho aqui em cima, que é o que nós fizemos nessa tabela. Então, estou copiando essa tabela aqui embaixo. E vamos analisar. Vou chamar esse ponto aqui de x1 e esse ponto aqui embaixo de x2. Poderia escolher outros pontos? Sim, é uma escolha pessoal. A única regra é que o ponto x2 seja posterior ao ponto x1, ou seja, x2 seja maior do que x1. Nesse caso, 2 é maior do que 1. A função f no ponto x1, ou seja, quando x vale 1, ela vale 2. A função f no ponto x2 vale 3. Portanto, essa função é crescente. x2 é maior do que x1, 2 é maior do que 1, e a função f no ponto x2, 3, é maior do que a função f no ponto x1, que é 2. 3 é maior do que 2, portanto, essa função aqui é uma função crescente. Vamos analisar agora a taxa média de variação dessa função. De que modo? Esse símbolo delta aqui é o modo de calcular a variação no eixo y e ΔX, a variação no eixo x. Vou utilizar aqui o ponto B e o ponto A como escolhas e vamos, através de um exemplo, entender como calcular a taxa média de variação. Novamente, vou repetir aqui a minha tabela. Por uma escolha pessoal, XA é o ponto 1, XB igual ao ponto 2. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente para o ponto x1 e o ponto x2. Bom, calculando a taxa média, y no ponto B vale 3, menos y no ponto A vale 2, dividido por x no ponto B, 2, menos x no ponto A, 1. Portanto, a taxa média dessa função, f de x igual a x mais 1, vale mais 1. Perceba que essa taxa ela é positiva. Se ela é positiva, a função é crescente, assim como nós fizemos anteriormente. Portanto, uma outra maneira de identificar se uma função é crescente, decrescente ou constante é calcular a sua taxa média de variação. Isso nós podemos calcular também com um outro exemplo, nesse caso, f de x igual a menos 2x mais 1. Monto a tabela, eu tenho x aqui, no meu caso, o domínio, escolho valores como menos 1, 0, 1 e 2. Novamente, substituo o valor de x aqui na função. Portanto, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Mais 2 mais 1, 3. Substituo x igual a 0. Menos 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Substituo x igual a 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Substituo x igual a 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 3. Aqui, monto o meu gráfico de que forma? Quando x é igual a menos 1, f de x ou y é igual a 3. Menos 1, substituo aqui,
3. Quando x for igual a 0, f de x igual a 1. Nesse caso, 0 e o ponto 1. Quando x for igual a 1, nesse caso 1, f de x vale menos 1. Quando x for igual a 2, f de x menos 3. 2 menos 3. Monto aqui graficamente, ligo os pontos através de uma reta. Essa é a forma gráfica da função f de x igual a menos 2x mais 1. Bom, podemos analisar a taxa média dessa função. Escolho como sendo o ponto A menos 1 e o ponto B igual a 0. Nesse caso para x, né? Então eu vou ter y no ponto B 1 menos y no ponto A 3. X no ponto B 0 menos 1, que é o valor do x no ponto A. 1 menos 3 menos 2. 0 menos 1 mais 1. Menos 2 mais 1, a taxa deu menos 2. Nesse caso, a nossa função é uma função decrescente. Se você quiser comprovar que a função é decrescente, você pode utilizar esse método que nós fizemos anteriormente e você comprovará que para um valor de x2 maior do que x1, f de x2 é menor que f de x1. Esse é um dos exemplos que nós temos para identificar se a função é crescente, decrescente ou constante. Vamos agora para a função afim. Bom, a função afim é uma função polinomial do primeiro grau e ela tem uma representação como essa aqui que nós podemos enxergar, onde f de x é igual a A vezes x mais b. Alguns exemplos de função afim. F de x igual a 4x mais 2. Bom, o coeficiente que está multiplicando o x é a nossa letra A. Nesse caso, o A é igual a 4 e o B é igual a 2. Nesse exemplo, f de x igual a 2 vezes x. O A é igual a 2 e o B é igual a 0. Nesse último exemplo, nesse caso, menos 1 ele não está multiplicando x. Então, menos 1 é o valor de B. E o valor que está multiplicando o x aqui é o 1. Então, A igual a 1. Bom, podemos verificar se uma função é crescente, decrescente ou constante somente visualizando a função. De que forma? Se o A for maior do que 0, a função é crescente. Se o A for menor do que 0, ela é decrescente. Se o A for igual a 0, é uma função constante. Podemos retornar aos exemplos anteriores e perceber que aqui o A vale 1, que é exatamente a taxa média que nós calculamos. Nesse caso, função crescente. Nesse outro exemplo, o valor menos 2 é o valor de A, que é exatamente a taxa média que nós calculamos, função decrescente. Então, é possível determinar se uma função é crescente, decrescente ou constante somente analisando a própria função.